Ok, uma matéria para eu chorar as pitangas, porque como um engenheiro de software trabalhando aqui no Japão, eu tenho muito a acrescentar em cima dessa notícia. Saiu no jornal Yomiuri, dia 4 de agosto de 2026, às 2h30. Então bora lá, para quem quiser acompanhar. O título é: o engenheiro que se tornou uma lenda por projetar o Windows 95 expressa preocupação com o Japão. Nesse ritmo, enfrentaremos uma derrota da IA. Meu amigo, a gente já sofreu a derrota. Não é vamos, é sofremos, já estamos derrotados, desclassificados, é assim, insignificantes. E eu vou te contar um pouco porque, colocando alguns parênteses referente à minha experiência aqui trabalhando como engenheiro de software. Para o Japão, ele ser ruim e estar prestes a enfrentar uma derrota na IA, ele ainda precisa melhorar muito, cara, porque é uma indústria de merda, cara. E eu vou explicar aqui no detalhe o porquê. Bom, antes, deixa eu entrar um pouco mais na matéria para deixar minhas frustrações e meu parecer depois. A Bill Gates decidiu interromper o desenvolvimento do sistema operacional de próxima geração e manter o Windows como sistema operacional secundário. O desenvolvedor do Windows, Satoshi Nakajima, achou isso natural, mas a equipe do sistema operacional de próxima geração ficou incrédula. Decidindo de imediato cancelar um sistema operacional que estava sendo desenvolvido por uma grande equipe a um custo altíssimo, nenhum líder empresarial comum conseguiria tomar tal decisão. Nakajima estava impressionado com a firmeza de Gates. Por que Gates escolheu o Windows? Nakajima acredita que foi porque Gates percebeu desde cedo que a próxima onda seria a internet. Se não lançasse rapidamente um sistema operacional com acesso à internet, ficariam para trás. Não havia tempo a perder no desenvolvimento da próxima geração de sistemas operacionais. Para Gates, que estava olhando um passo à frente, a velocidade do lançamento imediato era mais importante. Aqui, esses comentários do Nakajima, pensamentos dele, reflete uma crítica quase que imediato para com os japoneses. Veja bem, se você pegar aqui até onde eu parei de ler aqui, onde a velocidade está entre aspas, é uma crítica à velocidade, cara, porque o pessoal ele foca tanto em detalhes do processo de desenvolvimento de software que eles esquecem o fator novidade, o fator de tentar criar algo único. Juntando com uma experiência minha na empresa que eu estou trabalhando, a galera prefere ir por soluções já conhecidas e seguras do que arriscar uma solução que vai trazer muito mais benefício em questão de performance e também bufunfa, dinheiro no bolso. Então já percebeu, né? A galera prefere adotar um framework de merda que tem uma performance toda cagada, mas porque é seguro, porque todo mundo tá fazendo, porque, detalhe, todo mundo tá fazendo, não tem risco, vamos seguir por esse caminho. Ao invés de adotar uma outra solução que você já tem ali casos, não dentro da empresa, mas fora da empresa, que funciona de um jeito seguro, estável, bem mais performático. Mas não, a galera insiste em querer fazer coisas que são mesmice, que não... assim, a versão a risco aqui é um negócio tremendo. Parece que se você fala a palavra risco numa empresa de software japonesa, só falta a galera te jogar num crucifixo, cara, porque é impressionante como que o povo aqui, eles preferem ficar fazendo a mesma coisa do que ao invés de testar algo novo. Mas vamos lá, vamos ver se a gente encontrar algo a mais, porque esse Nakajima, ele deixou um pouco o parecer dele referente ao Japão.
Então Nakajima ficou conhecido como um engenheiro lendário. Segundo a matéria, está preocupado com a situação atual do Japão. Agora, entre aspas, pensamento dele. No Japão, diz que os engenheiros de software têm um emprego 3K, árduo, mal remunerado e sem tempo para ir para casa. O status social dos engenheiros de software é muito inferior ao dos Estados Unidos. As empresas japonesas têm uma visão fundamentalmente equivocada sobre os softwares e engenheiros. Nakajima cita o tratamento inadequado dos profissionais de TI como uma das principais causas da derrota digital do Japão. Há cerca de 40 anos, Nakajima, desiludido com as empresas japonesas, optou por trabalhar para uma empresa americana de TI. Essa situação permanece inalterada. Os melhores talentos de TI do Japão são atraídos por empresas americanas que oferecem melhores condições de trabalho e a possibilidade de altos salários. Cara, uma vez eu falei aqui que o japonês que ele tem condições, japonês médio, classe alta, que ele está estudando engenharia de software, qualquer outro curso aqui no Japão que outros países estão mais à frente que o Japão, é que acho que quando você coloca a tecnologia e soma a área de atuação, qualquer país está um pouco mais à frente que o Japão hoje em dia, vamos ser franco aqui. A japonesada, cara, que os poucos que nascem, eles vão para fora. E aí você vê que esse cara, há cerca de 40 anos, ele já estava vendo essa situação e ele foi trabalhar na, acho que Microsoft, né, para estar trabalhando com o Gates. Ele foi para fora também. E aí aparece uns retardado mental aí nos comentários que fala: mas você não entende nada do Japão, porque onde você tirou que o japonês está indo trabalhar fora do país? Literalmente, você vivendo aqui, o japonês ele fala para você: pô, cara, essa empresa aqui não tá com nada, eu vou me mandar para fora do país. Hoje mesmo, eu recebi uma notícia de uma colega japonesa minha. Ela falou: eu vou para a Espanha, eu acho que a cultura é melhor. Só soltou essa e partiu. Por quê? Porque você tem uma cultura onde... bom, aqui eu já vou acrescentar as experiências que eu passei por aqui trabalhando no Japão. Você tem uma cultura onde o engenheiro de software, no contrato CLT, entre aspas, dele daqui, né, que eles chamam de Seishai, você tem uma cultura de merda de colocar 40 horas extras ou mais já inclusas no seu contrato. Então você faz ali as 8 horas normais e aí você tem a felicidade de fazer 40 horas extras de graça. Horas extras não pagas. Você dá 40 horas extras para sua empresa antes de começar a contar a hora extra de verdade. Você vê que merda, cara. Por que isso? Eu tava tentando achar uma explicação por que existe essa cultura de merda aqui. E eu acho que eu entendi o porquê. O japonês ele tem problema de criar conflito, de falar: olha, a situação tá uma merda, vamos arrumar. O que eles fazem? Eles disfarçam, eles falam: não tem problema aqui. Eles preferem pensar que não tem nenhum problema para ser resolvido, e os problemas que deram durante o projeto e requerem um esforço extra, eles colocam na hora extra não paga. Eles já admitem que eles são horríveis como gerentes e preferem colocar na parte legislativa de contrato que vai precisar de 40 horas extras. É literalmente isso, cara. Se você tirar um tempo para pesquisar, vocês vão encontrar isso nas IAs da vida. Eles preferem não admitir que tem erro no processo e simplesmente jogar a bola para frente. Eu estou tentando lutar contra isso na empresa que eu estou. Estou falando: olha, vocês têm um gerenciamento de merda, vamos começar a contar horas, ver aqui quem que está atrasando a entrega de valor do nosso time e começar a arrumar o que está errado, porque simplesmente atrasar a tarefa e fazer o time trabalhar horas extras é um pé no saco, é uma merda, e é por isso que ninguém fica nessa empresa. Alguém tem que levantar a bandeira e falar a verdade. Então,
Vocês percebem que eu já tô tiltando nessa cultura de merda. E não só isso. Minha empresa, ela não é a empresa tradicional de engenharia de software. Você tem empresas que ainda requer o tradicionalismo japonês de você fingir ser amiguinho do chefe, sair para beber, de repente sair antes do seu chefe do ambiente de trabalho. Tem umas empresas um pouco ainda mais arcaicas quanto à cultura tradicional de trabalho, que você tem que fazer essas cordialidades de merda, cara. Eu acho que o dia a dia do japonês aqui é todo dia um treinamento de paciência, cara. Ainda mais na empresa de TI, que por si só, como um brasileiro falando que trabalhou já há alguns anos na empresa brasileira, que não tem tanta frescurite quanto a do Japão, já sentia o estresse pegando. Agora, se você vem para trabalhar aqui no Japão, o estresse ele multiplica por 10 por conta dessa assim, frescura, literalmente frescura e ego de merda, porque a pessoa ela prefere trabalhar mais horas extras para corrigir problemas que ela ocasionou. Ela prefere não admitir que errou e tem um erro ali para ser arrumado, do que, de repente, arrumar aquela parte que deu ruim e arrumar essa parte de horas extras que tem que ser feita. Então, você já percebeu, cara, se você pensa em vir trabalhar como engenheiro de software aqui no Japão, é daí para pior, porque a minha situação ainda é uma situação um pouquinho acima da média japonesa. Eu digo um pouquinho, mas é um pouquinho mesmo, porque se você for para os próximos níveis, já é um pouco acima da média japonesa, e aí os salários costumam ser maiores, é uma empresa que está um pouco mais próximo a empresas mais internacionais, então a cultura ela dá uma evoluída. Mas se você trabalha em empresas conhecidas como empresas black, de oferecer serviço totalmente tradicional japonês, cara, é o inferno se você pegar alguém de outra cultura para trabalhar ali. E eu vou te falar que o esquema aqui no Japão, a melhor estratégia, aí fica a recomendação, é você pegar um emprego fora. Você tem que ter um visto que te permita estar aqui no Japão e trabalhar para uma outra empresa, enquanto você mora aqui aproveitando, tirando as vantagens aí da segurança do país. Porque a cultura daqui de trabalho, cara, não dá, mano. Para um estrangeiro que vem para cá, é realmente uma cultura de merda. Como o cara falou aqui, é um trabalho árduo, de fato, a engenharia de software ele é um trabalho árduo, tem muitas variáveis a serem consideradas. É um emprego mal remunerado. Para vocês terem uma ideia, se eu trabalho de Uber ou de McDonald's, eu tiro fácil uma quantia maior do que uma pessoa que entra numa empresa de engenharia de software aqui no Japão. Fácil. Porque as minhas horas extras elas vão ser contabilizadas e o Uber também você ganha por trabalho, né? Não é por questão de ter um salário fixado, mas por horas trabalhadas. Então é um salário de merda onde só 1% das empresas conseguem pagar um salário decente para você. E aí você tem também o sem tempo de ir para casa, que ele comentou aqui, porque dependendo da empresa, se ela for tradicional zona japonesa, você tem que ficar fingindo ser amiguinho do chefe e acaba voltando mais tarde para casa. E assim, não só amiguinho do chefe, mas do time todo. E basicamente, cara, a galera se odeia ali. É literalmente um teste de paciência extremo, porque no ambiente de trabalho fica cada um no seu canto. Você, diferente do Brasil, né, que parece que você vai num bar e todo mundo tá dialogando e rindo ali para desestressar e de repente volta sério de novo para tratar de alguma tarefa séria, e você acaba intercalando esse momento de riso e seriedade para dar aquele desestresse. No Japão não tem, cara, é cada um no seu canto fazendo ali o seu trabalho,
e resolvendo pepino. Não tem essa transição. Então é basicamente modo trabalho full time. E não é porque as pessoas estão no modo trabalho full time, é porque elas também não gostam de interagir com outras pessoas. Essa questão de, é só você querer ser amiguinho delas. Não, cara, as pessoas aqui são aversas a você ser social. Então o brasileiro aqui, com a cultura de trabalho dele, ele é um animal, ele é um animal mesmo, por querer ter esses momentos de repente, descontração e querer interagir de uma forma um pouco mais sociável com alguém. E como não tem essa aproximação, você tem esses eventos que é obrigatório você ir na empresa tradicional japonesa e fica ali todo mundo fingindo que é amiguinho um do outro. E aí no final da matéria, esse Nakajima ele me solta: nesse ritmo, estamos caminhando para a próxima derrota depois da nossa derrota digital. Uma derrota da IA alerta o lendário engenheiro, relembrando lições do passado. Meu amigo, a IA já nasceu morta no Japão simplesmente pela essa cultura porca de desvalorização do profissional de TI. Não tem mais futuro para IA aqui. Aqui é basicamente copia e cola de outros países. Então, para você ser considerado um ambiente ruim e hostil para se trabalhar como engenheiro de software aqui no Japão, falta muito ainda, cara. Falta muito, porque não tem como você pensar em entrega de valor, criar processos que de fato reflita o custo do seu produto e reflita onde você tem bugs para arrumar, onde você tem defeitos técnicos, se você não cria um processo transparente para poder apontar onde está ruim para arrumar, se você quer sempre mostrar que está tudo bem, se quer mostrar que está lindo e maravilhoso. Não tem como evoluir se você não quer apontar as suas falhas por um ego de merda. Então, se você pensa em vir trabalhar como engenheiro de software aqui no Japão, boa sorte, mas eu fortemente não recomendo. É bom você ter um plano B para querer trabalhar para uma empresa gringa estando no Japão. Aí sim vale a pena. Que basicamente é a mesma estratégia do Brasil, né? Se trabalhar numa empresa no Tankil, você tem que tancar aí as loucuras que você tem nas empresas brasileiras. Mas se você trabalha por uma empresa gringa, você também tem que tancar a empresa de merda gringa, mas pelo menos você está recebendo numa moeda forte e é um salário que você consegue viver gostoso, sem muito estresse e preocupação, diferente da porra do Japão, que o salário aqui ele tá congelado há muitos anos, os acréscimos são acréscimos de merda e a inflação tá comendo e solto por aqui por conta da economia de merda dos nossos queridos governantes. Enfim, senhores, essa é a notícia de hoje. Caso vocês curtem notícias referentes ao Japão, considere se inscrever no canal, deem um joinha para fortalecer e até o próximo vídeo. Falou!